vou proclamar. Nós vamos dar prosseguimento hoje à noite, então, sobre a mensagem da cruz. Nós já vimos a respeito da vergonha que o Senhor Jesus Cristo sofreu por nós, para nos salvar. Nós já vimos também, na semana passada, a respeito das 3 cruzes. Chegamos a entender que a cruz do Senhor Jesus Cristo ela se interpondo entre os 2 malfeitores, ela faz uma divisão. Então essa divisão faz com que os homens sejam colocados, os seres humanos, sejam colocados em uma de 2 classes, aqueles que são salvos e aqueles que ainda não são salvos. Então a cruz de Cristo faz essa divisão, né? Aqueles que são salvos e os que não salvos. Agora hoje à noite nós vamos começar a falar a respeito de 1 Coríntios, e hoje o assunto é a loucura da cruz. Eu convido a você que abra sua Bíblia no 1º capítulo da primeira carta aos Coríntios. 1º capítulo da primeira carta aos Coríntios. E hoje nós vamos ler a partir do versículo 18. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 25, tá bom? 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 25. Se você abriu então, vamos ler. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Nós vamos ler só até aqui hoje à noite. Na semana que vem nós vamos terminar esse capítulo, e na outra semana nós vamos entrar no capítulo 2, versículos 1 a 5, tá? Então hoje à noite nós vamos falar a respeito da loucura da cruz. Na semana que vem nós vamos falar a respeito do alcance da cruz, e depois nós vamos falar sobre a centralidade da cruz. Todos esses assuntos o apóstolo Paulo trata aqui nesse texto que nós estamos lendo, no meio do capítulo 1 até o final e o início do capítulo 2. E é isso que a gente vai estar vendo. Então ele fala especificamente a respeito da cruz. Quando ele fala a respeito da loucura, né, da pregação da cruz, ele vai mostrar para nós aqui que para muitas pessoas é uma insensatez acreditar na mensagem da cruz. Mas depois nós vamos ver na semana que vem que essa cruz, essa mensagem da cruz que é considerada como uma insensatez por muitos, é justamente a cruz, a mensagem que nos alcançou. Então nós vamos ver esse alcance da cruz, até onde essa cruz, até onde ela chega. E aí, por que a cruz nos alcançou? Porque nós cremos na centralidade da cruz. Não existe outro meio de salvação, não existe outra mensagem a ser pregada a não ser a cruz do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo vai dizer quando nós chegarmos no capítulo 2, tá bom? Então hoje nós vamos nos ater aos versículos 1 até o versículo 25, falando a respeito da loucura da cruz.
Só um pano de fundo para nós entendermos um pouco melhor essa carta. É muito importante nós entendermos o contexto para que possamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Sempre que você vai estudar a Bíblia, você deve levar em consideração todo o contexto histórico, o contexto ali na questão geográfico, a questão do tempo em que foi escrito, tá bom? Então tudo isso deve ser levado em consideração. Essa carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, essa é uma igreja que ficava na cidade de Corinto, que situava-se na Grécia. É importante nós entendermos isso, e você vai entender por quê. Então essa é uma carta corretiva. Paulo está corrigindo vários problemas aqui através dessa carta, problemas que surgiram decorrente de uma extrema falta de entendimento espiritual sobre muitas coisas, sobre falta de entendimento na palavra de Deus. Então Paulo começa a corrigir muitos problemas aqui nessa carta. A cidade de Corinto ficava, então, na Grécia. Nós vamos ver que os gregos, eles tinham uma filosofia bem interessante que explica muito sobre esse texto que nós lemos. Corinto era uma cidade que sofreu uma extrema influência dessa cultura grega, assim como todo o mundo daquela época. O grande diferencial dos gregos era a busca pelo conhecimento e pela sabedoria. Esse era o diferencial. Por isso, eles se gabavam muito pelos seus filósofos. A Grécia é o berço da filosofia. Tanto é que, por isso, Paulo escreveu o versículo 22. O versículo 22 disse assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria ou conhecimento. Agora, essa primeira parte ele diz, porque os judeus pedem sinal. Porque, inclusive, se você olhar em João capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo pregando e ensinando ali a respeito de ele ser o pão da vida e outras coisas, ele disse para uma multidão dos judeus que eles deveriam crer nele como filho de Deus. A resposta deles foi a seguinte, parafraseando: tá bom, nós vamos crer, mas cadê os milagres? Se tiver milagre, nós vamos acreditar. Se tiver sinais, maravilhas, aí nós vamos acreditar. Por isso, os judeus pedem sinal. Sinal aqui é no sentido de milagres, maravilhas. Eles queriam ver essas maravilhas para poder realmente se certificar de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E então, várias vezes nos evangelhos nós vemos isso, os judeus correndo atrás de sinais, milagres. Então esse é o pensamento judeu. Eles queriam ver milagres, os gregos não. Então nessa época o mundo era basicamente dividido entre judeus e gregos. Judeus e gregos, porque a cultura grega dominava o mundo nessa época. Então, judeus pedem sinal, mas os gregos buscavam sabedoria. Sabedoria. Sabedoria no sentido de filosofia, humanismo, resposta para as grandes perguntas, questionamentos do ser humano. Por exemplo, em Atos 17, se você ler o capítulo 17, especificamente no versículo 18, você vai encontrar ali um texto que fala a respeito do apóstolo Paulo quando ele visitou Atenas. É aquele famoso, Atenas na Grécia, né? É aquele famoso texto onde Paulo discursa sobre um altar que ele encontrou, o altar ao Deus desconhecido. Porque ele chegou no Areópago e ele encontrou vários altares ali, de vários deuses, várias imagens, e ele encontrou um altar que não tinha ali uma imagem, mas estava escrito embaixo, altar ao Deus desconhecido. Então Paulo, na sua sabedoria, ele disse para eles, olha, então é sobre esse Deus que eu venho anunciar para vocês. Então ele usa uma grande sabedoria ali, né? Mas diz o texto no versículo 18 de Atos 17, que alguns filósofos se juntaram contra ele. E esses filósofos eram especificamente epicureus e estoicos. A sua Bíblia diz isso. Não sei se você, por curiosidade, ou para poder ter um melhor entendimento da palavra, já buscou o que significa isso. Epicureus e estoicos. O que significa isso?
Tá aí uma coisa interessante. Quando nós estudamos a Bíblia, devemos buscar o conhecimento, o entendimento daquilo que está escrito. Mas quando se fala a respeito de epicureus, por exemplo, epicureus eram seguidores de Epicuro. Quem foi Epicuro? Foi um filósofo que nasceu no ano de 341 a.C. e morreu no ano de 271 a.C. E ele ensinava que o sentido da vida era aproveitar os prazeres dessa vida, como, por exemplo, comer e beber. Comer e beber. Então, esse era o conceito de vida desse filósofo, e era isso que ele ensinava. Inclusive, Paulo menciona sobre isso, que passeava por ali um certo rumor, um pensamento errado de que comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse era o pensamento de Epicuro. Mas também nós temos os estoicos. E os estoicos eram os seguidores de um filósofo chamado Zenão de Cítio. Esse homem nasceu no ano de 333 a.C. e morreu no ano de 263 a.C. E ele ensinava que o homem deveria, ao contrário de Epicuro, que ensinava que os prazeres da vida deveriam ser aproveitados, porque esse é o sentido da vida, já Zenão de Cítio ensinava que o homem deveria desprezar os prazeres da vida e buscar entendimento do cosmos. Entendimento do cosmos. Então, por causa disso, Paulo começa a discursar aqui, ele fala sobre os gregos. Porque essa cultura grega de buscar conhecimento e ficar na filosofia e tudo mais, os coríntios foram salvos, mas essa influência ainda permaneceu. Então a Grécia era o berço da filosofia, e Corinto ficava na Grécia. É justamente por isso, irmãos, que os mais influentes filósofos, não sei para quem já estudou filosofia aí, os mais influentes filósofos surgiram da Grécia. Por exemplo, aí nós temos Aristóteles, Pitágoras, Sócrates, Platão e mais uma infinidade aí de filósofos. Todos esses gregos, filósofos gregos, que viveram anos e anos, cerca de 400, 300, 200 anos antes de Cristo. Mas ainda assim, essa cultura de filosofia estava tomando conta da igreja. Então é justamente por isso que Paulo começa a falar aqui a respeito dessa filosofia que considera a cruz de Cristo como uma loucura. Porque a filosofia, a base da filosofia não aceita isso. Não aceita isso. Não faz parte do pensamento filosófico. O resultado dessa busca pelo conhecimento, né, pela sabedoria, como a busca pelas respostas às perguntas mais cruciais do ser humano: de onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Qual é o sentido da vida? Então os filósofos, nos seus pensamentos, começavam usando o português claro para todos nós entendermos, a viajar nos pensamentos, buscando respostas para essas coisas. Questões que a palavra de Deus nos dá as respostas. A Bíblia traz essas respostas. As respostas às perguntas mais cruciais do ser humano nós temos na palavra de Deus. Mas a filosofia não aceita isso. A filosofia não aceita. A filosofia já tem o seu próprio pensamento humanista. Então o resultado disso é que a filosofia reinava no seio da igreja e eles precisavam ser libertos desse pensamento humanista. Esses pensamentos que eram contrários à palavra de Deus, à mensagem de Cristo. Eles admiravam as pessoas pelos seus discursos, pela sua oratória. Puxa vida, aquele pregador, olha, ele fala bem. Mas não analisavam aquilo de acordo com a Bíblia. E o resultado disso é que você vê no versículo 12. Divisões dentro da igreja. Por isso Paulo disse, quero dizer com isso que, versículo 12, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então Paulo combate essa divisão aqui. Por quê?
Por causa dessa cultura filosófica de buscar conhecimento e admirar as pessoas somente pela sua fala rebuscada, pela sua oratória, porque ele fala bem, acabou que causou uma divisão na igreja. Então alguns admiravam o apóstolo Paulo pelas suas palavras, outros admiravam Apolo, outros admiravam Cefas, que é Pedro, outros admiravam o próprio Cristo. Então causou-se uma divisão, porque algumas pessoas eram admiradas por uns, mas não eram admiradas por outros por causa das suas palavras. Então Paulo começa a combater isso. O alvo do apóstolo Paulo aqui é combater essa divisão, esse partidarismo. E para isso, agora nós vamos chegar no ponto-chave aqui. Para combater essa divisão causada pela filosofia, por esse pensamento filosófico que reinava ali no seio da igreja em Corinto, Paulo começa a mencionar sobre a mensagem da cruz, que é o ponto-chave da pregação dele. É justamente por isso que no versículo 18, ele começa dizendo sobre, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Palavra da cruz. Quando ele fala palavra da cruz, você entende, ele não está dizendo a palavra cruz, mas a palavra da cruz, a mensagem, a pregação a respeito da cruz. Diz aqui que é loucura. Ele fala também no versículo 21, no finalzinho. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. No versículo 23 ele diz, porque nós pregamos a Cristo crucificado. No versículo 24 ele diz também, lhes pregamos a Cristo. Então Paulo está exaltando aqui a pregação a respeito da cruz de Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, deixa fora essa filosofia, esses pensamentos humanos e tenha o foco na cruz de Cristo, porque é justamente a cruz do Senhor que é o foco da nossa pregação. Nós não pregamos mais nada, nós não queremos saber de mais nada, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Então a cruz de Cristo é o foco aqui. Só que nós chegamos a entender nesse texto, irmãos, que, conforme ele disse no versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para os que perecem. Quem são aqueles que perecem? São aqueles que estão perecendo, aqueles que estão caminhando para o inferno, aqueles que não têm Cristo. Para essas pessoas que não têm Jesus, a palavra da cruz é loucura. É loucura. Eles não querem acreditar na pregação sobre a cruz, porque para eles é algo insensato, é uma insensatez, é loucura, é tolice. Eles não entendem a nossa fé que é colocada na cruz. Porque eles não têm esse entendimento. Eles não depositaram a sua fé em Cristo. Então, para eles, acreditar na cruz do Senhor, na sua morte, e quando eu falo a cruz, entenda, todo o sofrimento de Cristo, a sua morte na cruz, o seu sepultamento, a sua ressurreição e a sua ascensão. É isso, a isso que eu me refiro quando falamos sobre a mensagem da cruz. Então é muito mais do que a morte de Cristo. Se Cristo tivesse morrido, simplesmente morrido, nós não teríamos salvação, mas ele morreu e ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte. Assim é possível nós termos a salvação, por causa dessa fé. Mas eles não entendem isso. Então para eles é loucura, mas o versículo diz, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para eles é loucura. Para nós é o poder. Por quê? Porque nós entendemos isso. Nós recebemos pela fé o Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos a nossa fé em Jesus, na cruz do Calvário, em tudo aquilo, todo aquele processo de sofrimento, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. É a base da nossa fé. Sem isso não existe salvação. Não tem, é impossível. Tudo isso é a mensagem da cruz. Para nós é o poder de Deus. Para eles é loucura. Ninguém nunca te chamou de louco, não? Ou alguma coisa nesse sentido? Ah, mas você é louco. Ah, não, você é doido. Acreditar nessas coisas? Você é doido, você acredita mesmo nisso? Esse é o pensamento. Então Paulo aqui afirma no versículo 18 que essa pregação da cruz era loucura para alguns, mas para outros era justamente o poder salvador do Senhor. Né? E por causa disso,
Para podermos entender bem esse texto, nós podemos tecer aqui sobre toda a pregação sobre dois pensamentos. O primeiro pensamento aqui seria: a loucura da cruz contraria a sabedoria do homem. E o segundo pensamento é: a loucura da cruz transcende a sabedoria do homem. Então nós vamos ver que ela não somente contraria a sabedoria do homem, mas ela transcende. Por que ela contraria a sabedoria do homem? Porque a sabedoria do homem está indo para um lado, mas a cruz de Cristo, ela diz outra coisa. E por que ela transcende a sabedoria do homem? Porque o homem pensa que as coisas devem ser feitas de uma maneira. Mas a loucura da cruz, essa mensagem da cruz que é uma loucura para eles, é justamente a mensagem que transcende, ela vai além, está muito acima do conceito humano. Ela vai além, ela transcende, ela transpõe essas barreiras do conceito humano. Então é sobre esses pensamentos que nós vamos tecer aqui. A loucura da cruz contraria a sabedoria do homem. Quando nós pregamos sobre a cruz de Cristo, o mundo considera isso uma loucura. Não, falar de um homem que morreu numa cruz pelos nossos pecados e através dele nós temos a possibilidade de receber o perdão e irmos para o céu. Céu, isso é loucura. Esse é o pensamento deles. Isso é loucura. Acreditar numa salvação é loucura. É loucura. Então, me lembro de um autor que escreveu até um livro que repercutiu muito há tempos atrás, né? Ele escreveu um livro chamado Deus, um Delírio. Não sei quantos já ouviram falar. E nesse livro, não vou falar o autor, mas nesse livro ele tece muitas páginas fazendo ali uma alusão a respeito da impossibilidade da existência de um Deus. E aqueles que creem em um Deus estão simplesmente delirando. Esse é o pensamento que as pessoas têm. Esse é o pensamento. Então a cruz, ela não tem poder nenhum em si mesma. A cruz em si. Mas a mensagem da cruz, conforme diz o versículo 18, ele diz que é o poder de Deus. A cruz em si era um instrumento maléfico. Era um instrumento de tortura, de morte, de maldição. Em Gálatas 3,13 diz que todo aquele que era pendurado no madeiro, ele era considerado como um maldito. E foi o que vimos semana passada, aqueles dois malfeitores que estavam sendo crucificados junto com Jesus Cristo, eles estavam lá não é por qualquer razão, é porque eram os piores da sociedade. Mas a cruz de Cristo alcançou um, mas o outro não quis se arrepender. Então para nós ela é o poder de Deus para salvar, para transformar vidas. Mas essa cruz, ela é incoerente com a sabedoria do mundo. Ela não condiz com o pensamento mundano. Por isso Paulo diz no versículo 19, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Isso aqui é uma citação de Isaías 29:14. Paulo faz essa citação para mostrar que a cruz de Cristo, ela realmente contraria isso. Ela contraria. Então Paulo diz que Deus iria destruir a sabedoria dos sábios, filósofos, com pensamentos humanistas, pensamentos do mundo, que contrariam o pensamento de Deus, a palavra de Deus, a mensagem da cruz. Então Deus ia simplesmente destruir esses pensamentos humanos. Deus ia destruir isso. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Então por isso, ele faz algumas perguntas no versículo 20. Onde está o sábio? Já que Deus iria destruir ou contrariar esses pensamentos do mundo, então, agora olha, Deus, Paulo está dizendo, Deus, ele destrói a sabedoria do mundo. Essa chamada sabedoria, que na realidade não é sabedoria, é uma falsa sabedoria. Então ele pergunta aqui, então, já que Deus há de destruir toda a sabedoria do mundo, agora eu pergunto, onde está o sábio?
Aí ele pergunta também: onde está o escriba? O escriba aqui, eu não sei se vocês sabem, mas ele é o doutor da lei, o mestre da lei. O escriba era o copista, ele fazia cópias da lei, cópias da palavra de Deus, para poder ser distribuídas. Então ele conhecia a lei de Deus. Para muitas pessoas, a salvação vem de guardar mandamentos, guardar a lei de Deus. Isso é pensamento humanista. Então ele pergunta: onde está o escriba, então? Onde está o inquiridor deste século? Inquiridor significa questionador. Onde está o questionador? Aquela pessoa que fica questionando: de onde eu vim? Para onde vou? Existe Deus? Qual é o sentido da vida? Onde está então aquele questionador, o questionador deste mundo? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então, sabe todo esse conceito mundano que vai contra a palavra de Deus? Todo esse pensamento humano que vai contra a Bíblia? Ele diz aqui que Deus simplesmente torna todo esse pensamento louco. Todo esse pensamento louco. Ele tornou a sabedoria do mundo louca. Então aí ele diz no versículo 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, ou seja, pela sabedoria do mundo, o mundo não conheceu a Deus. Então a sabedoria do mundo não leva até Deus, não mostra Deus. Então por causa disso, o que Deus fez? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Então essa pregação louca, insensata, de acordo com os olhos do mundo, é justamente essa pregação que é capaz de nos salvar. Aquilo que é incoerente para o mundo, onde nós depositamos a nossa fé, é justamente essa mensagem que salva. É essa mensagem que o mundo despreza. Essa é a mensagem que salva. Agora, para que o mundo seja salvo, para que o homem seja salvo, ele precisa deixar de lado a sabedoria do mundo. Ou seja, aquilo que o mundo acha. Se você fazer uma pergunta, fazer uma pesquisa por aí, perguntando assim: o que eu preciso fazer para ir para o céu? Você vai encontrar tantas respostas, mas tantas respostas. Por quê? Eles vão dar respostas humanistas. Eles vão te dar respostas que a palavra de Deus não aprova. Então, o homem precisa deixar aquilo que ele acha de lado e colocar o seu entendimento e a sua fé somente na palavra de Deus. O homem diz que todos são filhos de Deus, mas Deus diz que filhos de Deus são somente aqueles que receberam Cristo como Salvador. João capítulo 1, versículo 12. O homem, o mundo, o pensamento humanista diz que um dia todos nós vamos para o céu. Todas as pessoas vão para o céu. Mas Deus diz que somente quem tem Jesus tem a vida eterna. 1 João 5,12 diz isso. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então é isso que Deus diz, mas o mundo diz o contrário. O mundo, o homem, o humanismo, a filosofia diz que obras podem salvar o homem. Mas Deus diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. E onde está escrito isso? Efésios capítulo 2, versículo 8. Que diz o quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas o mundo diz diferente.
O mundo diz, não, realmente isso vem de vós sim. Você pode alcançar a sua salvação, você pode buscar a sua salvação. Por quê? Um dia, quando a morte chegar, aí alguns pensam que você morre aqui, mas você vai renascer ali. Outras pessoas acreditam que um dia, quando a morte chegar, nós estaremos lá diante de Deus, e aí Deus tem uma balança, onde Ele vai colocar ali, pesar as nossas boas obras de um lado, e as más obras de outro, e o que pesar mais, aí o homem vai estar lá roendo as suas unhas, arrancando os seus cabelos, porque ele vai ficar com medo das más obras pesarem mais do que as boas. Se as más obras pesarem mais, ele vai para o inferno. Não, ele vai para o purgatório pagar pelos seus pecados, ser purificado e depois ir para o céu. Irmãos, é tanta viagem que as pessoas têm. Tudo isso é pensamento humanista, pensamento do mundo, não de acordo com a palavra de Deus. Esse pensamento, para eles tem lógica. Mas quando nós trazemos a palavra de Deus até eles para falar a respeito da pregação, da mensagem da cruz, aí já não tem lógica. A mensagem da cruz não tem lógica para o ser humano e muito menos é atrativa. Porque a cruz é um convite ao arrependimento. Isso não é atrativo. Não é gostoso falar sobre isso. Não é bom. Não é de acordo com a filosofia mundana. Mas o homem, ele tem uma escolha a fazer. Ou ele se submete ao plano de salvação estabelecido por Deus, que é através da morte do Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados, mediante o nosso arrependimento. Ou ele confia na sua própria sabedoria, que choca com a sabedoria de Deus, que é contrária à mensagem da cruz, que para eles é uma loucura. A loucura da cruz. A cruz para eles é uma loucura. Por isso a preocupação de Paulo aqui é pregar sobre a cruz de Cristo, que era considerada uma loucura para essas pessoas. O versículo 23 ele disse, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Só isso. Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Essa mensagem da cruz. Então, por isso, a mensagem da cruz, ela contraria a sabedoria humana. Ela vai contra a sabedoria do mundo. Mas também, essa loucura da cruz, ela transcende a sabedoria do homem. Ela não só contraria a sabedoria do mundo, toda essa filosofia, mas ela transcende. Ela vai além. Ela vai além. A mensagem da cruz, ela é considerada como loucura para aqueles que não conhecem a Deus. Não somente porque ela contraria, mas também porque essa mensagem que para nós é o poder de Deus, uma mensagem tão maravilhosa, tão transformadora de vidas, que nós experimentamos essa transformação, essa mensagem também transcende a sabedoria do homem, ou seja, ela vai muito além, ela quebra essa barreira que a sabedoria do homem coloca. Ela quebra, ela vai além, porque ela está muito acima da sabedoria do homem. Ela está muito acima. É justamente por isso que o homem, para ser salvo, ele precisa deixar os seus pensamentos de lado, a sua vontade, ele precisa jogar isso fora e se submeter somente à vontade de Deus, somente à mensagem da cruz. Então a pregação da cruz, ela não se limita à lógica humana e muito menos à razão humana. Mesmo que alguém chega para nós e diz assim, mas isso que você acredita, isso aí é loucura, não tem lógica. Aí você pode dizer, mas é isso? A mensagem da cruz realmente, ela vai muito além da lógica. Ela transcende. Ela vai muito além da lógica, da razão humana. Ela é muito maior do que isso. Porque o pensamento de Deus, ele é muito maior. Ele é muito maior. Quando nós falamos sobre a cruz, naquela época, era uma loucura. Porque essa mensagem da cruz, para aquela época, era muito diferente daquilo que as pessoas esperavam. Quando se falava a respeito de um Salvador, de um Messias,
que viria morrer pelo mundo, isso criou uma grande expectativa por causa daquilo que os profetas vinham profetizando, dentre os quais Isaías profetizou no capítulo 53, que nós estudamos na primeira mensagem. Então, em Isaías 53, quando ele menciona a respeito das dores, do sofrimento do Messias, quando as pessoas liam aquilo, então eles criavam uma expectativa sobre aquilo, porque Jesus ainda não havia vindo. Então eles criavam uma certa expectativa entre eles a respeito da vinda do Salvador do mundo. As pessoas esperavam um líder forte, influente, um governante revolucionário que iria acabar com o governo humano, que iria governar com vara de ferro. Era isso que eles esperavam. De repente, nasce um bebê de uma virgem pobre, dentro de um curral, que cresce e exerce o seu ministério nas regiões mais pobres, como a Galileia, por exemplo, com uma vida humilde, pregando o amor a Deus e ao próximo, a obediência às autoridades, a submissão a César, defendendo inclusive o pagamento de impostos, e que ensinou também que para alguém ser exaltado, primeiro ele deve ser humilhado. Então você vê que a mensagem da cruz, que é loucura, a loucura da cruz, de acordo com eles, ela transcende. O homem esperava uma coisa, mas Deus faz de outra forma. O homem acredita de um jeito, mas Deus diz que é de outro jeito. Por quê? Porque a mensagem da cruz, ela vai muito mais além do pensamento humano. Todo esse contexto do nascimento e da vida de Cristo não tinha lógica. Esse é o Salvador do mundo? Esse? Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse homem aí? O filho do carpinteiro? Ele? E é justamente ele. Porque Deus diz, os meus pensamentos são maiores do que os seus. A minha sabedoria é muito maior do que a sua. Então aquilo que parecia ser uma loucura para as pessoas era exatamente o plano de salvação para o homem. É aí que Deus arrebenta com a sabedoria do homem. É aí que Deus arrebenta com o entendimento mundano, porque Deus quebra isso. O mundo pensa de um jeito, mas eu digo que é diferente. É diferente. Aquilo que não tem lógica para o homem é exatamente o plano perfeito de Deus, porque a pregação sobre a cruz, ela transcende os pensamentos do homem. Isaías 55, versículos 8 a 9, diz algo interessante. Isaías fala o seguinte: deixa o homem o seu caminho, seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Porque olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque os meus pensamentos e os meus caminhos são muito mais altos do que os seus. É isso que Deus diz. E é justamente isso que Paulo está ensinando aqui. Por isso Paulo ensina. Então essa mensagem, naquela época, trazia um grande impacto. Naquela época, assim como naquela época, a filosofia, em conjunto com a psicologia e com a medicina, na maioria das vezes, todos tentam explicar os principais questionamentos sobre o homem, mas não levam em consideração aquilo que a Bíblia afirma sobre o homem. Sendo que estas revelações sobre o homem, contidas na Bíblia, foram feitas pelo próprio Criador do homem. Pelo próprio Criador do homem. Então, é assim que os homens começam a viajar pelos seus pensamentos, porque acreditam na filosofia, no pensamento mundano, no pensamento do mundo. Por isso que é tão difícil, irmãos, encontrarmos médicos e psicólogos cristãos. Concorda comigo? Por isso é difícil encontrarmos médicos e psicólogos cristãos. Não é impossível, eu digo que é difícil. Não é fácil. Agora,
Quando falamos sobre filósofos cristãos, então, aí dispensa comentários. Porque a filosofia, ela não é conforme Deus. A filosofia é mundana. As respostas da Bíblia são loucuras para eles, incoerentes, não tem lógica, mas para nós é o poder de Deus. Por isso Paulo disse no versículo 24, olha, então nós lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí no versículo 25 ele diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então Paulo está dizendo, olha, sabe aquela loucura que você acha que é loucura, aquela mensagem de Deus? Ela é mais forte que os homens. Ela é mais sábia que os homens. Mais sábia que os homens. E ele diz, sabe aquela fraqueza da mensagem da cruz? Aquilo que você acha que é uma mensagem fraca, que não causa impacto nenhum? É justamente essa mensagem que é o forte, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Para eles é loucura, para nós é o poder. Para aqueles que se perdem é uma loucura. Para nós que somos salvos é o poder de Deus. Poder de Deus. Irmãos, concluindo. As pessoas acreditam que a mensagem sobre a cruz é uma loucura. Em Atos 26, quando o apóstolo Paulo estava na sua defesa, ele explicou a sua fé diante do rei Agripa e do governador Festo. E aí Festo, ele olha e dá um brado bem alto para Paulo, dizendo assim, parafraseando, Paulo, você está louco. As muitas letras te fazem delirar, ou seja, o seu muito entendimento, o seu muito estudo, está te fazendo você ficar doido, está fazendo você ficar louco. E aí Paulo diz, não, Festo, eu não estou louco, essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Então, amados, assim são os pensamentos das pessoas. Dois personagens aqui que nos chamam a atenção. Stephen Hawking, um declarado, um filósofo matemático que se declarou ateu. Ele disse, a religião é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro. Mas aí chega então John Lennox, que é um filósofo matemático que se tornou um cristão, e ele diz, ateísmo é um conto de fadas para pessoas com medo da luz. E é justamente isso. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto central de tudo isso que nós falamos. Amém? Então, a mensagem da cruz, para muitos é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para nós podermos orar. Eu espero com todo o meu coração que você já tenha colocado a sua fé nessa mensagem da cruz. Espero que essa mensagem não seja uma loucura para você, porque eu te falo uma coisa, ela é o poder de Deus. É a única mensagem que salva o homem, capaz de salvar o homem. E na semana que vem nós vamos falar sobre isso, sobre o alcance da cruz, até onde ela alcança, qual é o poder dela de salvar. Tá certo? Vamos orar?